Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Agora a nossa 29ª aula. Hoje a gente vai aprender sobre um gênero discursivo diferente do que vínhamos aprendendo nas aulas anteriores, né? Vamos estudar sobre os podcasts. Alguns já são familiares com os podcasts, já até aprenderam a fazer aí podcast usando o videozinho do YouTube, existem vários tutoriais para isso, né? E para outros alunos, esse gênero textual, esse gênero discursivo será uma novidade, certo? Então, parabéns para vocês que estão aí, que já pegaram o material de vocês e assistindo a mais essa videoaula, certo? Vamos começar então? Então, o gênero discursivo podcast é o que a gente vai analisar hoje, vai aprender um pouquinho, né? Com relação aos aspectos linguísticos, hoje nós estudaremos um pouquinho dos elementos extralinguísticos, né? São aqueles elementos que estão além das palavras, além do discurso que está ali explicitado, né, num gênero discursivo. A gente também vai estudar um pouquinho das variações linguísticas, certo? Então, o que é um podcast? Podcast vem do inglês, né, uma mistura de iPod e broadcast. I mais pod fez ali um substantivo composto por justaposição, né? Significa basicamente módulo. iPods são aparelhos de tocar MP3, muitos de vocês já conhecem, têm aí acesso aos iPods. O conteúdo de um podcast pode abordar vários assuntos. Então, pode ser falado sobre cinema, TV, literatura, política, esportes e muito mais. Então, broadcast é uma palavra que foi composta de dois outros substantivos provenientes do inglês, né? Broad significa largo ou em larga escala, cast, enviar, projetar ou transmitir. E desse substantivo, que já era um substantivo composto, a gente formou um outro que é o podcast, né? Como já explicado, iPod e broadcast juntos. Podcast é um método de distribuição de arquivos multimídia, como programas de áudio ou vídeo, pela internet, para reprodução em dispositivos móveis e computadores pessoais, né? Então, o que são os dispositivos móveis? Smartphones, tablets, notebooks, aqueles laptop computers, todos os dispositivos móveis que nos permitem acessar a internet, que nos permitem ouvir ou assistir a vídeos, né? Ainda que a gente não esteja com a possibilidade de conexão a uma rede Wi-Fi, certo? Então, a gente vai ver que o interessante dos podcasts é que, se eu me interessei por algum assunto e eu gostaria de ouvir a respeito desse assunto num local, num ambiente onde não tem acesso à rede Wi-Fi, não tem acesso à internet, eu posso trabalhar offline, né? Eu posso ligar e aí eu terei o áudio abordando aquele assunto que é do meu interesse, ainda que eu esteja num local que não tenha acesso a uma rede de internet, né? Então, é bem interessante. São muito interessantes os podcasts. Esse recurso permite escutar direto do aplicativo do celular, o agregador de podcasts, ou baixar para ouvir offline, né? Então, independente de ter acesso à rede ou não, é possível você salvar, baixar e ouvi-lo offline, ok? Vamos para um testezinho aqui. Observe este fragmento. O conteúdo de um podcast pode abordar vários assuntos: cinema, TV, literatura, política, esportes e muito mais. Marque um X na alternativa correta. Primeira proposta: o podcast não pode abordar assuntos religiosos? Segunda proposta: diferentes temas podem ser abordados em um podcast? Um tempinho para vocês pensarem.
E aí, galera, vamos ver quem acertou mais essa questão? Tcharam, olha lá, quem marcou a segunda proposição como alternativa correta, parabéns, certo? Então, diferentes temas podem ser abordados em um podcast. A primeira proposta não teria como estar correta, né? Porque o que eu havia falado? Que o podcast ele pode abordar diversos assuntos, né? Então pode ser literatura, música, futebol, política e pode ser assuntos religiosos, com certeza, tá? Parabéns para quem acertou mais essa questão. Muito bem, vamos para mais uma aqui. Ainda neste fragmento, o conteúdo de um podcast pode abordar vários assuntos: cinema, TV, literatura, política, esportes e muito mais, religião, né? Como vimos no slide anterior, na questão anterior. Questão 2. Com relação às figuras de linguagem, é possível afirmar que, primeira proposta, as palavras em destaque estão no sentido figurado e adquirem status de personificação? Quais são as palavras em destaque? São essas que estão em negrito, né? Então, a gente tem ali, o conteúdo de um podcast pode abordar. O conteúdo pode falar de algum assunto? Será que o conteúdo tem condições para abordar algum assunto? Né? Lembra que a gente estudou um pouquinho de figura de linguagem, quando analisamos ali as transcrições, nas aulas anteriores analisamos o conto, enfim. O que será que é personificação? Quem se lembra? Vamos para a segunda proposta. As palavras em destaque são utilizadas no sentido literal, real. E agora, qual das alternativas será que está correta? Marquem um X, um tempo para vocês pensarem. E aí, galera, vamos ver quem se lembrou do que é uma personificação.
Lembram-se? Persona, pessoa. Então, quando você atribui qualidades de uma pessoa para um objeto, para um ser, alguma coisa inanimada, né? Lembra que ânimo vem de alma, né? Lembra vida. Então, um objeto inanimado, quando ele adquire características de pessoas, aí a gente tem essa figura de linguagem que chamamos de personificação, certo? Então, quem acertou essa questão, marcou um X na letra não, na alternativa primeira, né? Que diz lá, as palavras em destaque estão no sentido figurado e adquirem status de personificação. Quais eram as palavras em destaque? As que estavam em negrito, tá aqui. O conteúdo de um podcast pode abordar, né, vários assuntos. Então, o conteúdo de um podcast pode abordar? Não, quem aborda são as pessoas que fazem a gravação do podcast, né, dos podcasts. Então, o conteúdo aqui está sendo utilizado num sentido figurado, ele adquiriu status de pessoa, né? Como se ele tivesse essa capacidade, né? O conteúdo não tem essa capacidade de abordar. O que aborda são as pessoas, portanto, temos aqui uma figura de linguagem que chamamos de personificação. Parabéns para quem acertou. Aqui também nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que significa estrangeirismos, né? Alguns de vocês já são familiares, já conhecem essa palavra, né? E outros talvez estejam vendo pela primeira vez, né? Mas não é difícil de inferir o que significa, né? Estrangeirismo tem alguma coisa a ver com o estrangeiro? Alguém que veio do estrangeiro e trouxe para nós uma palavra nova? Ou a palavra surgiu, né, e a gente de repente já a apropriou, nós nos apropriamos dessa palavra e passamos a utilizá-la como se fosse nossa, da língua portuguesa, né? Então, o que é estrangeirismo? É o processo pelo qual as palavras oriundas de outros idiomas são inseridas no léxico, no nosso dicionário da língua portuguesa, né? Lembrem que léxico se refere ao conjunto de palavras de uma determinada língua. No nosso caso, né, o nosso léxico é da língua portuguesa. Será que a palavra podcast pode ser considerada um estrangeirismo? Será que nós teríamos alguma palavra similar aqui na língua portuguesa que pudesse trazer essa tradução do que realmente significa podcast? Ou será que a gente já incorporou e utiliza ela como se fosse propriedade da língua portuguesa, assim, digamos assim, né? Então, será que a palavra podcast pode ser considerada um estrangeirismo? Primeira afirmativa, sim, pois já é utilizada de forma recorrente, assim como hot dog, lavacar, self-service. Segunda possibilidade, não, pois é comum ouvir a expressão módulo no aparelho para se referir a podcast. Um tempinho para vocês pensarem.
E aí, galera, vamos ver quem conseguiu acertar aí a mais essa questão? Tcharam, olha lá. Muito bem. Quem marcou a primeira afirmativa, né? E disse sim, pois podcast já é utilizada de forma recorrente, assim como hot dog, lavacar, self-service. Né? Então, vejam, estrangeirismo se refere às palavras oriundas de outras línguas e que já foram incorporadas na nossa língua portuguesa, certo? Então, a gente tem, por exemplo, da França, se eu perguntar para vocês que palavras de origem francesa nós utilizamos recorrentemente na nossa língua portuguesa no dia a dia. Alguns alunos vão pensar, talvez alguns falar, professora, será que abajur? Abajur é uma palavra que já foi incorporada, né? Sutiã, que escreve soutien, inclusive até a forma de escrever, né, manteve, e se não estiver enganado está lá no dicionário, como se fosse nossa já, é um estrangeirismo que foi incorporado. Né? E da Itália, será que nós recebemos algumas contribuições linguísticas da Itália? Né? Espaguete, lasanha, pizza, referente à culinária, né? E de outros países também nós temos aí vários estrangeirismos que já utilizamos no dia a dia como se fosse nossa. Né? Então, são estrangeirismos aí. Então, acertou quem marcou a primeira proposição. Né? Podcast, ainda que seja uma palavra nova para alguns, né? Mesmo assim, dava para a gente inferir que na segunda alternativa, que diz aqui, não, pois é comum ouvir a expressão módulo no aparelho para se referir a podcast. Essa segunda alternativa deve ter causado um estranhamento, né, no leitor, no ouvinte que está aí assistindo a essa teleaula. Né? Então, você pensa, poxa, eu nunca vi chamar módulo para podcast. Podcast, mesmo que eu nunca tenha visto como que funciona, né, não tenha ainda tido a oportunidade de conhecer um podcast, mas mais ou menos eu consigo fazer essa inferência, né, de que é uma palavra, sim, que já está aí sendo utilizada recorrentemente na língua portuguesa. Né? Já módulo, para se referir aí a podcast, não é comum. Né? Então, eu acredito que muitos de vocês tenham dado um chute certo nessa questão. Vamos para mais uma questãozinha aqui para vocês pensarem. Questão de número 4 agora. Pesquise outras palavras que constituem exemplos de estrangeirismos. Bom, mesmo que vocês aí não tenham condições de, nesse momento, correr lá para o Google fazer pesquisa, alguma coisa assim, mas vocês podem pensar, né, que outros países deram contribuição aí para o nosso processo multicultural, multilinguístico da língua portuguesa. Né, que outras composições vieram de outros países e hoje a gente utiliza, né, palavras oriundas desses países como se fossem nossas, da língua portuguesa. Tá? Um tempo para vocês pensarem e fazer aí esse exercício citando exemplos de outros estrangeirismos.
Então, pessoal, quem pensou aí, né, e de repente tentou adivinhar ou se lembrar, né, algumas palavras, né, aqui eu vou dar algumas sugestões, tá? Não quer dizer que vocês tenham errado a resposta que vocês pensaram, as respostas que vocês fizeram aí. Pode ser que esteja certa, tá? Então, aqui só vai uma sugestão de resposta. Então, por exemplo, delivery. Delivery é uma palavra que a gente vê por aí divulgada nos cartazes, né? Você vai fazer um lanche com a família em algum lugar, ainda mais nesses tempos de pandemia, que as lanchonetes estão todas fechadas para evitar a disseminação do Covid-19, né? E devem mesmo estar fechadas, né? Então, o que está acontecendo agora? A gente está trabalhando por meio de delivery, né? Como que é o delivery? Você vai, não precisa sair do carro, você fica no carro, de máscara, né? E solicita lá o que você quer, o teu lanche e tal, alguém traz para você, né? Fica mais seguro assim, evita a proliferação do vírus, certo? E a gente tem mais um método aí de prevenção, né? Um outro exemplo de estrangeirismo que eu coloquei aqui foi drive-thru. Então, o drive-thru, na verdade, drive significa dirigir, né? O drive-thru que é essa possibilidade de você comprar comida estando dentro do carro. Desculpem, gente, eu troquei aqui o significado das palavras, tá? Então, vamos retomar, vamos lá. O delivery significa entrega, né? O delivery é quando você pede para o motoboy lá o teu lanche, a tua comida e ela chega na sua residência, tá? O drive-thru que é quando você vai de carro, de automóvel e pede o alimento do automóvel, certo? Então, não vamos confundir aí. Motoboy é uma palavra bem familiar para todos, né? Um estrangeirismo que já foi incorporado à língua portuguesa, né? Percebam que é um substantivo composto por justaposição, né? Nós temos aí duas palavras compondo um único substantivo, né? Moto, de motorcycle, que vem do inglês, e boy, que significa menino, né? Então, motoboy é o garoto que anda de moto e que no nosso país se refere à pessoa que ajuda na entrega, né, de produtos e serviços, aí, de alimentos e etc. Selfie, vocês já conhecem, né? Selfie, tirar uma selfie, né? Selfie vem do inglês, ela também já foi incorporada à língua portuguesa. Deletar, para os alunos que são acostumados a digitar e os trabalhos no computadores, né, se refere a uma tecla do computador que serve para apagar coisas que estão erradas, né? Então, eu vou lá e deleto, certo? Muito bem. Aqui, eu trouxe para vocês uma sugestão, né, que vocês podem acessar lá o Escriba Café, que é um site onde existem vários modelos de podcasts, certo? Então, fica aqui a sugestão para vocês, né? Esse aqui trata da história do homem, seu mundo e o universo, né? Então, se eu perguntasse para vocês, se fosse para associar esse título a uma disciplina curricular, a uma disciplina que vocês têm aí no ensino fundamental, que disciplina será que traria um podcast com esse título, né? Não é difícil de imaginar, certo? Então, a gente tem aí os podcasts que podem abordar vários temas, vários assuntos, né? Nesse caso, tem um abordando a história do homem, seu mundo e o universo num imersivo podcast, né? Aqui eu trouxe outras possibilidades de exemplos, né? Se vocês tiverem a possibilidade de pesquisar, tá? Então, tem ali um exemplo de podcast sobre a origem do mundo, que foi extraído da página do Escriba Café, né? Que eu já abordei no slide anterior, e também um exemplo de podcast de aula de inglês, extraído da página Domine Inglês, né? Então, tem lá o episódio 144, Fiz um Churrasco Ontem, com duração de 3 minutos e 54 segundos. Né? É claro que nessa página do Domínio Inglês existem outros podcasts que ensinam também outras situações do cotidiano falando em língua inglesa, certo? Então, um aluno que precisa de um inglês mais básico também consegue acessar lá outros episódios, né? De forma que ele consiga entender e compreender. Pode pesquisar, salvar no celular mesmo, né? E ouvir offline, né? Não precisa ter acesso à internet para ouvir esse podcast. E assim a gente vai ter também ensinando língua espanhola, ensinando outras línguas, certo? Se é do interesse, né? Então a gente tem até aulas, nós podemos encontrar ali nos podcasts aulas gravadas de biologia, de ciências, de filosofia e por aí vai, certo? Então o podcast ele traz essa possibilidade tecnológica para a gente de aprendizado. Então quais são as características enquanto gênero discursivo, né, dos podcasts? Então, existem elementos extralinguísticos. O que são os elementos extralinguísticos? Lembram que todo discurso ele traz em si uma intencionalidade, né? Ele tem uma finalidade.
E os discursos, né, eles são elaborados para um determinado público, certo? Professor, eu fui lá e pesquisei aquele podcast que você orientou de Fiz um Churrasco Ontem em inglês e apareciam várias palavras lá, beverage, barbecue, que eu não domino, desculpa, para mim não se aplica, não vou aprender nada porque está num nível muito elevado de conhecimento de inglês que eu de repente não domino, certo? Então o que aconteceu? Esse podcast, para o nível de conhecimento, né, de alguns alunos, ele não é apropriado. Então, o que você vai fazer? Você pode pesquisar outros podcasts que você consiga compreender, né? Não adianta eu ficar ouvindo lá um podcast sobre um assunto que eu não domino, não vai contribuir com o meu aprendizado, né? Então, tem que ser com um assunto que eu tenha familiaridade, né? Que eu possa compartilhar das ideias do autor, certo? Então, a gente tem esses elementos extralinguísticos, né? Se referem aí ao conhecimento de mundo entre o emissor da mensagem, a pessoa que elaborou o podcast e o receptor, né? Que não é um receptor passivo, geralmente é um receptor ativo, porque ele recebe essa mensagem, ele tenta compreender, tenta decodificar, para daí dizer, ah, sim, essa mensagem vai ser útil para mim, vai contribuir com o meu crescimento intelectual, com o meu aprendizado, certo? Então, tem esses elementos extralinguísticos no podcast. O podcast se trata, então, de discurso oral, né? Se se trata de discurso oral, falado, eu preciso de cuidar da entonação da voz, né? Eu vou fazer uma pergunta, no final tem um ponto de interrogação, né? Então eu tenho que abordar isso com a entonação correta, conforme a gente aprendeu lá nas regras de pontuação, né? Eu vou perguntar, quem descobriu o Brasil? Não, né? Tem que ter um ponto de interrogação? É uma frase interrogativa? É uma pergunta? Então, eu pergunto, quem descobriu o Brasil? Opa, fiz uma entonação final lá, indicando que se trata de uma pergunta e não de uma frase afirmativa, certo? Então, tem que ter a entonação correta. Também, tem que tomar cuidado, a pessoa que vai gravar o podcast, ela tem que tomar cuidado com a questão das pausas, lembram-se? Então, a gente tem a vírgula, que é uma pausa menor, o ponto e vírgula, uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, e o ponto final, que requer uma pausa maior por parte da pessoa que está falando, do orador, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão das pausas no momento que vai elaborar um podcast, certo? A adequação vocabular. A adequação vocabular se refere ao vocabulário adequado, né? Ao conjunto de palavras adequadas que foi selecionado para fazer parte daquele podcast. Então, o que é essa adequação vocabular? Se o programa está sendo gravado, lá o episódio, né, enfim, está sendo gravado pensando em adolescentes de 12, 13 anos, deve haver ali um cuidado na seleção das palavras, né? É diferente se eu pensar aí num podcast gravado para acadêmicos do curso de psicologia ou do curso de direito, de jornalismo, enfim. Aí eu vou utilizar uma linguagem mais acadêmica que seja apropriada para esse público, certo? Então, a gente tem que estar tomando cuidado sempre com essa adequação vocabular, que é como que esse vocabulário vai atingir esse público. Mais uma das características do podcast que temos que prestar atenção se refere ao interlocutor, né? O interlocutor são as pessoas que estão ali no momento da locução, no momento que o discurso, que os enunciados estão sendo proferidos, né? Então, quem é esse interlocutor? Que conhecimento semântico em comum nós temos, tanto o emissor da mensagem quanto o receptor, né? Então, que conhecimento semântico, né? O que desse discurso, o que de cada frase faz sentido para esse público e o que não faz sentido, né? Lembrem-se que a semântica ela trabalha com essa questão do sentido, né? Se eu utilizar um vocabulário, por exemplo, abordando um assunto que esse público, né, não entende, então não se refere a esse público. Então, eu tenho que ver quem é o interlocutor no momento de elaborar um podcast. Turnos de fala. Os turnos de fala, né, se referem, por exemplo, a respeitar a passagem do fragmento do texto que vai ser lido, ou se vai mudar de interlocutor, né? Então, tem que ter um respeito com relação a qual é o momento de um falar, qual que é o momento de colocar a fala do outro, enfim, né? Como que essa fala vai sair com clareza para o ouvinte, certo? E a questão das variações linguísticas, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui no Sul, elaborando um podcast para alunos que de repente vão estar assistindo lá no Norte e eu utilizo alguma palavra que eu já sei que é mais recorrente o uso dela aqui no Sul, eu tenho que estar dando um jeito de
fazer ali, na sequência, o significado dessa palavra, né? Deixar claro para o meu ouvinte o que significa essa palavra, né? Se é uma palavra também de um nível de complexidade maior do que a palavra destinada àquele público idealizado, quando eu pensei antes de elaborar o podcast, então eu também tenho que tomar esse cuidado aí, né, para deixar o meu discurso muito claro e as palavras, elas devem ser compreensíveis para o ouvinte, né, que está aí ouvindo esse podcast, certo? Vamos para um quiz, né? Temos aqui uma questãozinha para ver como é que vocês estão compreendendo aí esses conceitos. Questão 1. Com relação aos podcasts, é possível afirmar: alternativa A, constituem uma forma de comunicação multimediática? B, são textos escritos? C, estão entre as atividades interativas mais utilizadas no mundo? D, podem ser reproduzidos somente por meio de rádios. Então, vou dar um tempo para vocês fazerem essa questão.
Vamos verificar quem acertou, pessoal, mais essa questão? Então, quem marcou um X na letra D, né? Era para marcar a incorreta. Espero que vocês tenham se atentado para esse detalhe aqui dessa pergunta, né? Desse enunciado. Né? Tinha lá o prefixo in na frente de correta, que in significa não, lembra? Então, vamos lá, a letra D, né, é a que responde melhor essa questão. Com relação aos podcasts, marque a alternativa incorreta. É uma ferramenta que impossibilita o aprendizado? Não, muito pelo contrário. Né? Inclusive, fica a dica, né? Dá para aprender bastante utilizando os podcasts. A alternativa A, só para a gente retomar um pouquinho das características, né, desse gênero textual, diz o quê? Podcast é formado de iPod e broadcast, verdadeira. A gente viu isso no início da aula. A letra B, os podcasts facilitam ao ouvinte escutar a qualquer hora, inclusive offline. Já vimos isso também. E a letra C, pode ser veiculado offline, né? Ou seja, não preciso estar online, não precisa de ter próximo a mim uma rede de acesso à internet, né? Eu não preciso de ter uma senha Wi-Fi para poder acessar. Uma vez que eu salvei, fiz o download, está lá no meu celular, no meu aparelho móvel, eu posso ouvir esse podcast offline a qualquer momento, ok? Muito bem, vamos aqui agora para o resumo da aula de hoje, né? Então, assim, nós vimos hoje as características do podcast, um gênero textual novo, discursivo, né? Que trabalha bastante a questão da oralidade. Então, estudamos um pouquinho que ao falar sobre oralidade, né? Já que isso é veiculado como se fosse um aparelho, um equipamento, aí, vamos dizer assim, uma ferramenta que permite a audição, né? Então, é uma ferramenta mais para as pessoas ouvirem. Então, a gente viu que se você vai elaborar um podcast, você tem que respeitar aí certas regras, né? Como a entonação da fala, respeitar as pausas, né? Vimos aí que tem que tomar cuidado com a adequação vocabular, né? A que público se destina esse podcast, qual é a intencionalidade de veicular essa mensagem, né? Por que vai ser elaborado um podcast com um determinado assunto, né? E eles tratam dos mais variados assuntos, né? Então, tem que se atentar para essa questão dos elementos extralinguísticos, né? O conhecimento de mundo compartilhado, né? O sentido das palavras que estão ali presentes no podcast. E o que mais? Vimos um pouquinho ali de variação linguística, né? Então, temos que estar atento ali com as palavras novas que aparecem de repente, né? Se o podcast está sendo direcionado para um determinado público, a pessoa que está elaborando essa mensagem já tem que prever se esse público compreende todas as palavras. Se não compreende, se existem ali estrangeirismos ou palavras que são utilizadas numa determinada região do país e não em outra, tentar sempre esclarecer para o ouvinte o significado da palavra, né? De repente trazendo exemplos, enfim, tem que dar um jeitinho ali de tornar o discurso bem claro, ok, pessoal? Então, aqui estão as referências, né, para essa aula de hoje. Os alunos que têm acesso ao Google Classroom podem retornar no slide, se tiver interesse em ouvir os podcasts que foram sugeridos daí ao longo dessa aula, tá? Então, agradeço muito a participação de todos, né, e fiquem em casa se puder.